Boa noite, que a graça, a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nesta noite. Essa semana, nós estamos estudando a história de José, do Egito. José, filho de Jacó. E nós temos muitas lições a aprender com ele. Por isso, estamos indo de uma forma calma, devagar, mas retendo tudo o que a palavra de Deus quer nos ensinar. Hoje eu queria comentar com vocês um fato que aconteceu em Gênesis 37. José já vivia aquele ambiente, de animosidade dentro da sua casa, com todos os irmãos, com toda aquela dificuldade de relacionamento. Mas aconteceu aqui em Gênesis 37 que José teve um sonho. E ele, sem pensar nas consequências que poderia causar, ele contou esse sonho para os irmãos. E ele diz assim, no sonho, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. José, de uma maneira, eu posso dizer assim, até sem maldade, ele comentou esse sonho com os irmãos, porque ele também não estava ainda entendendo qual seria o significado desse sonho. Eu e você, depois do pouco que nós já estudamos sobre os irmãos de José, nós podemos imaginar a reação dos irmãos. Em seguida de um sonho desse, e ainda foi relatado ao pai. José chegou e contou a Jacó. E a Jacó, ele contou ainda um outro sonho. José teve 2 sonhos. O segundo sonho, ele disse assim, tive um outro sonho, pai. E desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Seu pai, Jacó, procurava compreender o que isso significava. Ficou preocupado, com certeza. Precisavam de uma revelação de Deus com relação aos sonhos. No Velho Testamento, nós vemos que Deus falava muito, muito através dos sonhos. E ele tinha um recado para entregar, uma mensagem. Então, eles estavam ali no aguardo da revelação, da interpretação daquele sonho. E quando ele contou isso para o pai, vocês imaginam, Os irmãos, e para os irmãos, claro, os irmãos ficaram furiosos. Para eles, os sonhos de José mais pareciam com pesadelos. Foi nesse ambiente, gente, que José cresceu. Um lar com falhas de seus pais, irmãos e das várias esposas de José. Esses textos da Bíblia, eles nos fazem lembrar e aprender que nós, como pais, nós erramos. Querendo acertar, claro, nós erramos. Mas aqui nós vemos, um patriarca, Jacó, errando com aquele filho e causando vários problemas. Mas a gente pode ver o outro lado na vida de José, que era um escolhido. Era um homem que tinha um coração voltado para Deus. No entanto, José, ele permaneceu estável com toda essa situação. Porque José, ele foi e ele é um modelo para todos. Tanto no nosso dia a dia, como na nossa vida familiar, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Ele soube lidar com animosidade. O que significa animosidade? Hostilidade, aquela pessoa que está sempre reclamando, está sempre com dificuldade de relacionamento. Ele tinha isso, ele recebia isso dos irmãos. Má vontade de viver bem, de viver em amor, de ser humilde. Aversão. Os irmãos tinham mesmo uma animosidade contra José. Uma aversão contra aquele irmão que já tinha, por eles, já tinham tantas coisas que eles não tinham. Mas, por outro lado, nós podemos ver em José
o comportamento dele direcionado por Deus. Vemos nele um jovem, um homem diferente, um homem que se posicionava diante de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, essa palavra de hoje, Senhor, vem nos ensinar muitas coisas. Vem nos ensinar que nós, como pais que amamos, nós também erramos. E que nós precisamos desenvolver nos nossos filhos o caminho de Deus, o caminho da salvação, o caminho de andar contigo, de te receber como Senhor e Salvador. Porque no final dos relacionamentos, no final das famílias, o que vai sobressair, o que vai permanecer fiel, o que vai permanecer em vitória, é aquele que anda com Deus. José era um homem, um jovem que andava com Deus. Passou por dificuldades, nós pensamos, não, ele tinha a preferência do pai, mas isso trouxe problemas para José. Que o Senhor possa nos ensinar, a nós que somos pais, e aos filhos que estão ouvindo essa mensagem, a aprender com José a se relacionar com os irmãos. Pai, obrigada pela tua palavra que é viva e que transforma a nossa vida. Abençoe todos que estão ouvindo esta mensagem, todas as famílias envolvidas, que a bênção do Senhor venha sobre as nossas casas. Oramos assim, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus. Amém.